Nós vamos então tentar fazer o que no curso de catecúmenos a gente tem em torno de 8 aulas. Nós vamos tentar fazer em uma, então, dar só a parte mais fundamental, tá? Se eu estiver correndo, vocês me avisam, tá bom? Então vamos lá, né? Bom, primeira coisa, reforma. Reforma não é restauração. Restauração é voltar à originalidade. Reforma é mudança. Por que a gente fala isso? Porque a intenção, em princípio, de Lutero não era provocar uma reforma, mas era fazer com que a igreja pensasse a respeito do que ela fez em termos de desvio, de inovações, e voltassem ao evangelho da era apostólica. Tá? As consequências, então. Divisão no cristianismo ocidental. Por que a gente fala ocidental? Porque o catolicismo tem o catolicismo romano, apostólico romano, na Europa Central, no caso a sede no papado em Roma, e tem o catolicismo, a Igreja Católica Oriental ou Ortodoxa, né, que a base é na Turquia, em Istambul, antiga Constantinopla. Então o Papa fica na parte ocidental e o patriarca cuida da Igreja Católica Ortodoxa. Isso daí influenciou o quê? A reforma causou dentro da Europa, porque é lá que ela vai se manifestar, uma mudança, né, na maneira de pensar, uma mudança radical. Cria-se praticamente dois mundos, protestantismo e romanismo. O que há de mudança? Alteração nos costumes, nas tradições, na educação, na cultura. Quando tudo isso acontece, a maneira de pensar, o intelecto, a racionalidade do ser humano, ela também sofre alteração e adaptação, né? E tudo isso, quando a gente passa a pensar, a raciocinar com uma base cristã sólida, o que vai acontecer com a nação, com cada um de nós, com a nação? Desenvolvimento, que é o que justifica o quê? Por que existem países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos? Os irmãos já ouviram falar nisso. Tudo isso vai implicar numa maneira de ser, mudança de atitudes, que em última palavra significa alteração na nossa forma de proceder, não é? Ou seja, na nossa forma de ter o comportamento. Tá? Bom, as inovações que entraram, os desvios, por N motivos, né? Influência do paganismo, a queda do Império Romano, né, no século V. Então, as influências dos povos pagãos, descendo do norte da Europa para a Europa Central, começa a colocar um monte de coisas. Além do quê? De entendimentos controversos, invenções, tradições. Então, aqui está apenas algumas, não é? Não vamos perder tempo, porque não dá para analisar tudo. Doutrina do purgatório, isso é importante porque está diretamente relacionado com a política de venda de indulgências. Então vamos para frente. Tudo isso daqui, vamos passando. Outra coisa importante para entender um pouco mais o porquê das indulgências. Adoração a imagens e relíquias. E nós vamos chegar aqui então na venda de indulgências, em que 1190. Né, que a igreja já começa esse procedimento bem antes, né, de 1517, que é considerado como o dia da reforma. Não o dia do protestantismo, apenas o dia, o marco inicial do movimento de reforma. Tá? Protestantismo mesmo, ele vai se configurar em 1529, então vocês veem que é bem lá para frente. Tá bom? Bom, vamos lá então, né? Tudo isso menciona o que? A Bíblia diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então todas essas inovações, elas quebram o que? Elas são antagônicas ao que diz a palavra de Deus, né? Ao princípio, a Bíblia, as manifestações, a forma de cultuação a Deus, de reconhecimento da soberania de Deus, da era apostólica. Tá? Em Efésios 2, 1 a 10, eu pus aqui ênfase para os versículos 5 e 8. Os irmãos, desculpa, nós não vamos ter tempo de estar abrindo Bíblia e procurando, porque senão não consigo chegar nem na metade. Né? Mas os versículos 5, eles dão ênfase ao quê?
que a salvação vem, dependemos da graça de Deus, e que a salvação vem pela fé, não pelas obras, como todo mundo aí sobejamente já conhece, já foi pregado sobre isso. Consequência dos desvios faz com que a igreja assuma uma posição, né, de ser responsável pela salvação das pessoas, através de quem? Do clero e dos costumes introduzidos ao longo do tempo, tá? E os acontecimentos que culminam na reforma então, do século XVI, né, 1517, ocorrem em resposta a quê? Ao entendimento equivocado, descuidado e alterado da palavra de Deus. Até aí sem novidade. No curso normal de catecúmenos tem um monte dos desvios que a gente comenta, não dá tempo. Vamos falar sobre aquilo que influenciou diretamente ou mais diretamente as 95 teses, não é? E a política reformista de Lutero. Não é? Então, doutrina do purgatório. Né? O que ele diz? Que, pelo menos é a doutrina do catolicismo, que o purgatório, ele é o quê? Ele é o que propicia, veja bem, aos que já são salvos, mas que precisam de um aperfeiçoamento da alma. Quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que o protestantismo prega, não é? Purgatório, o que significa purgar? Significa eliminar, liberar algo que é indesejável ao meio, não é? Ou a um objetivo, é botar para fora, tá? Para quê? Para deixar mais perfeito o ambiente ou alguma coisa. Mas o termo purgatório em português eu considero, né, não é todo mundo que percebe. Por isso que eu deixei em alemão aí, como Lutero mencionava, né? Ele diz da Fegefeuer, que são duas palavras alemãs, Fege, vocês já vão perceber, vem de vassoura, varrer, e Feuer é fogo. O alemão sempre traduz de trás para frente. Então, Fegefeuer, o que significa? Fogo da vassoura, fogo varredor. Para que a gente usa a vassoura? Para limpar, certo? Então, é um fogo de limpeza, aí já fica um pouco mais caracterizado. Tá? Em Coríntios tem uma passagem que chama de fogo purificador. A Igreja Católica, ela assume esse versículo como tendo uma conexão com o purgatório, mas nós sabemos que o sentido é outro. Tá? Aí vocês vão perguntar, mas de onde surge isso? Tá? Isso surge de Macabeus 42, não é? Onde diz que Macabeus, então, ele manda rezar uma oração aos mortos. Isso cerca de 200 anos antes de Cristo, tá? No meio judaico. Qual que é o problema? É que, e por que o protestantismo não aceitou e Lutero bateu nisso? Porque Macabeus é um dos livros considerados apócrifos. Um dos livros que não eram obras inspiradas por Deus. Fala, mas então por que a Igreja Católica aceitou isso? Porque no princípio eles reconheciam que não era ainda obra inspirada, mas eles achavam que eram livros que tinham bons ensinamentos, boas histórias, boas atitudes, então eles mantiveram. Porém, né, em cerca de 1547, logo após a morte de Lutero, protestantismo explodindo, desenvolvendo, a igreja faz o Concílio de Trento, não é? E lá então tem duas facções, uma briga enorme onde os cardeais se atracam, não é? Eles se puxam as barbas, diz a história, se rasgam as roupas. Tá? Um grupo queria acabar de vez com esse negócio do purgatório, mas o que prevaleceu é o grupo que diz, se nós voltarmos atrás, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos favorecendo o protestantismo, no caso, né, luteranismo. Fala, então nós temos que fazer frente. Por isso que chama que é um concílio de anti-reforma ou contra-reforma, para tentar frear a evolução, o crescimento do protestantismo. Tá? Bom, chega de purgatório, vamos para frente. Né? Nós já não precisamos disso, né? Já, graças a Deus já somos salvos pela graça e pela fé. Tá? Bom, aqui tem um monte de coisa que para vocês não tem. A Lúcia distribuiu, que eu coloquei, que é cheio de detalhes. Se vocês tiverem interesse, né, lê depois,
Qualquer dúvida, é só me perguntar aí, eu vou tentar responder, senão eu apelo para os pastores aqui, né? Tá. Bom, como nós falamos, outra coisa que foi fundamental também para a propagação das indulgências. O culto a relíquias, todo mundo sabe o que é relíquia, não é? Todo mundo deve ter alguma coisa do avô, do bisavô, do pai, do tio. É um relógio, uma pulseira, é um livro, até uma Bíblia, não é? Qual que é o problema disso? Não é de guardar, mas é de passar a adorar ou achar que a relíquia tem algum poder sobrenatural, alguma energia, não sei o quê. Diz que esse negócio aqui, na época de Lutero, foi algo tão louco, tão insano, se transformou num compra e venda, enriquecendo muitas pessoas, né? Então, o histórico diz que o negócio das relíquias era tão louco, né, que não era difícil encontrar, por exemplo, 3 cabeças de João Batista, né, por exemplo, 2 pés esquerdos de São Pedro, litros de leite da Virgem Maria, restos do maná e da sarça ardente. Nós temos aqui uma sarça, né, representada. Espinhos da coroa de Jesus, fragmento de osso do patriarca Isaac, vinho das bodas de Caná. Imagina, né? Para conservar os processos, para conservar o vinho de lá até no final da Idade Média. E por aí vai. Tá? Bom, Lutero se indignou contra tudo isso. Porque não era só a negociação. Olha aí o que eles usavam, né? Um relicário tudo de ouro, supostamente com esses ossos, pertences, tudo dentro. Aí o pessoal passa a fazer adoração. Até hoje tem, né? Aquele Santiago de Compostela, por exemplo, na Espanha, tem a parte salutar para quem gosta de caminhar, mas no final tem o sentido de adoração também, a Tiago, né? E aí é prejudicial. Bom, isso daí foi, por exemplo, um rei francês, Luís IX, ele tinha tudo isso, o que ele faz? Ele quer tornar lá em Paris a coisa ainda maior, né? Esse relicário de Saint-Chapelle. Diz também que ele acaba comprando a coroa de espinhos de Jesus, né? Tinha outro que tinha algumas lascas do que seria a cruz do Calvário, pedaços da arca de Noé, né? Até ferrugem do onde foi colocado os 3 mancebos lá, Sadraque, tá? Para ver o absurdo que era. Bom, vamos para frente, tá? Comportamento da igreja, né? Através dos tempos, dos séculos. É como o bater de coração, né? Não existe nada constante. A igreja tem altos e baixos, né? Assim como o nosso comportamento. Por que nós pecamos? Porque nós temos a natureza humana. Então, nós fazemos coisas adequadas, sim, mas também fazemos coisas inadequadas. Então, é um sobe, desce, né? Ou seja, os problemas da igreja também são cíclicos ao longo do tempo. Porém, alguém tem que lutar, né, para corrigir isso. O trabalho na terra tem que ser feito por quem? Por nós. Por que nós? Porque nós somos a igreja visível. Nós representamos o quê? Nós somos o corpo de Cristo. Cada um dos irmãos é uma célula componente desse corpo. E esse trabalho de evangelização, esse trabalho de virar a mesa em favor do quê? Em favor da causa cristã, tem que ser feita pelo ser humano, que somos nós. Porém, qual que é a tendência normal nossa, pela nossa natureza humana? É de degradar, de degradação. Então, sempre há intervenção de Deus. Ao longo da história, Ele vai preparando pessoas, gente, para que possa dar continuidade e corrigir o rumo que a igreja deve tomar. Tá? Então, prepara homens para combater a degradação moral da igreja, dada a infinita misericórdia de Deus para com o ser humano. Um desses homens, naturalmente, foi Martin Luther ou Martinho Lutero, né? Bom, aqui nós colocamos também essa figura aqui, Girolamo Savonarola. Por que a gente menciona? Bom, primeiro porque ele era um padre italiano e ele é um dos que fazem uma forte
vai fortemente contrário ao papado e a tudo que está acontecendo na igreja. Tá? E como, quando Lutero ele vai morrer, enforcado naturalmente, queimado por ser considerado herege pela Igreja Católica, não é? Ele morre quando Lutero tem mais ou menos 6 ou 7 anos, então eles são contemporâneos, não é? E Lutero, a gente vai ver para frente a briga que ele tinha, né? A preocupação da salvação da alma dele, ele traz muito da teoria justamente de Savonarola, tá? Então nós vamos verificar como é que foi essa coisa. Savonarola é um cara que ele vem de família abastada, a família quer que ele se dedique à medicina e à filosofia, ele começa com isso, veja o paralelo com Lutero. O pai de Lutero queria que ele fosse, vamos dizer, hoje que seria o advogado, conhecedor das leis, um tipo de jurista, não é? Ambos têm esse desejo para os filhos e ambos vão contra o desejo dos pais por alguma razão. Lutero a gente sabe qual que é. Tá? Savonarola também foi tocado quando ele presenciou, assistiu a um sermão. Ele larga tudo e também vai para a ordem dos dominicanos. Tá? Ele é designado para Firenze e o que ele diz? Tem que mudar a atitude do povo. Tá, o povo está numa vulgaridade, numa promiscuidade tremenda. E o papado também. Aí ele começa a exercer quase que uma subprefeitura em Firenze, para corrigir as atitudes. Naturalmente ele entra em choque contra as famílias poderosas de Firenze, que inclusive financiavam o Renascimento italiano, não é? E entra em choque contra o papado. Tá? Bom, o que esse indivíduo falava, Savonarola? Ele dizia que a única via de salvação era através da penitência. Ou seja, a penitência é o quê? É uma forma que você tem que pagar os seus pecados através também de um sacrifício pessoal. Tá? Para entender melhor do que isso, pedi para o pessoal aí em cima para colocar o primeiro trechinho que o pessoal de Catecúmenos acho que chegou a ver. É o número 6. Para ver o que ele falava, né? Como é que era lá em Firenze? Olha lá, dizia que Cristo versou seu sangue por nós, nós também devemos verter o nosso sangue por Ele. Devemos flagelar a nossa carne, devemos lavar Firenze com o vinho do nosso sangue. Olha o sentido da cinza, né? Por que a cinza? Ele dizia, é suficiente que nós nos ajoelhemos e dizemos que nós nos penitenciamos. Vocês têm que trazer em si a marca da penitência, que é essa marca da cruz, que era feita com a cinza. É um exemplo, ele manda alguém se ajoelhar, está em italiano, por isso que estamos... Pergunta se ela está aceitando a penitência, sim, de todos os meus pecados, eu me arrependo. Se ela vai doar a vida dela a Cristo. A cruz significa... E daí ele chama a família mais rica lá de Firenze, dizendo, e vocês também vão se arrepender? Senão nós vamos chutá-los, escorraçá-los, como Jesus chutou os mercadores do templo para haver transformado a casa de oração num covil de ladrão. É um fato que já é bem conhecido. Tá? Depois eu passo um outro filminho mostrando como é que Roma, como é que o Vaticano agiu com ele. Vocês vão ver que tem muita semelhança com o que acontece hoje. Bom, vamos correr aí porque... Tá, aqui tem tudo sobre a vida dele, depois vocês podem ver. Tá? Isso cria uma divergência quando ele fala isso. Por exemplo, para o protestantismo, o que vale? A salvação é uma função do sacrifício da obra expiatória de Cristo. Para o catolicismo, a salvação é uma função reconhecida do sacrifício de Jesus,
porém também depende da ação da igreja. Tá? Nós vamos ver tudo esse negócio aqui. Por exemplo, para contradizer o que está sendo falado aqui, 1 João 1, 8, 9 e 10, ou 9, né? Tem um trecho que diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não depende de um sacrifício pessoal meu, não tenho que me martirizar, né? Por isso. Aqui é um quadro que os irmãos estão vendo, tem vários barcos, né? O barco mais próximo, vocês estão vendo aqui todo mundo de preto, né? Significa o quê? O barco dos reformadores protestantes. O outro à direita tem o pessoal de branco e vermelho, que está mostrando o quê? É a cúria romana, né? A parte eclesiástica que comandava lá no Vaticano. E um monte de gente aqui se afogando. Tá? O que quer mostrar isso? Bom, quando é falado, eis que eu vos farei pescadores de homens. Tá? Agora nós vamos avançar. Vocês veem? Como está aqui, né, o detalhe, a comparação. Agora nós vamos para cá. Esse é o barco, então, dos reformadores. Olha a atitude de quem está aí no mar. Tá? Vocês conseguem observar que tem uma rede lançada? Tem que ver com atenção aí, né? Mas as pessoas estão num processo o quê? De olhando para o céu, olhando para os reformadores. E o que caracteriza o barco dos reformadores? Veja aqui que tem a palavra de Deus, tem as Bíblias colocadas. Tá? Agora a gente vai, na parte aqui do barco, é que eu pensei que tivesse grande aqui, mas não está aparecendo. O barco lá do catolicismo também tem uma rede lançada, tá? Mesma situação, só que já tem um desespero de pessoal, e olha que tem alguém estendendo a mão, ou seja, precisa do auxílio da igreja para poder puxar alguém para a salvação. Tá? E não tem a palavra de Deus assim presente, para mostrar a diferença, né? E o pessoal fez esse quadro aí, né? Deu para ver bem? Ah, está aqui, é que pulou. Aqui dá para ver mais perto, tá bom? Bom, já que apareceu aqui, né? Já... Então, vou adiantar. Tá? Isso daqui, como claro, não tinha fotógrafo na época, né? Então a turma fazia o quê? Como uma pintura, né? Como se fosse, vamos dizer aí, um retrato. Né? Aqui está todo o quê? Todo o staff, o braço direito de Lutero. Ele é o primeiro, tá? Depois a direita minha aqui, né? de vocês, o primeiro à direita é o Melanchthon. Esse cara foi o grande auxiliar de Lutero, ele que revisava todos os textos traduzidos para o alemão. E ele era especialista no idioma grego. Então, o Novo Testamento, ele trabalhou em cima. Adiantando, né, eles chegaram a fazer cerca de 10 revisões da Bíblia. E esse Melanchthon sempre em cima. Tem os outros aí, né, como fala aqui. Então, Felipe Melanchthon, o primeiro, o segundo que aparece era o professor Caspar Cruciger, depois o terceiro para a direita era Justus Jonas, depois o quarto era Erasmus de Rotterdam, tá? E assim vai, e tem os outros. Tá? O que se observa aqui, também que eu já vou adiantar, vocês estão vendo que tem um colarinho vermelho colocado aí no Lutero? Então se diz que isso daqui foi uma forma, quem pintou esse quadro foi Lucas Cranach, que é o segundo cara na Alemanha, né, responsável também pelo renascentismo. Tá? Tinha Albrecht Dürer, que é o que a gente aprende na escola, e tem esse cara que é de Nuremberg. Qual que foi a ideia de colocar esse colarinho vermelho? Era uma forma irônica de mostrar, por exemplo, a tentativa de Roma de corromper ou de subornar o próprio Lutero, oferecendo o quê? O vermelho, né, de Roma significava cardenalato,
Tá? Então seria como se ele tivesse sofrido um processo de corrupção. Vocês podem passar o segundo filminho? Então vocês vão ver o que era isso daí. Colar. Rota. Tá? Então aí está mostrando, né, que é mostrando que o Papa manda dar uma benção apostólica ao seu filho mais precioso, que é Girolamo Savonarola. Isso o emissário do Papa já puxando ele, né? Ele se apresenta quem ele é. Sou vice. Ele fala, então você já sabe tudo sobre corrupção. O cara dava pancada mesmo, né? Ele batia firme. Ele falou que a sua santidade, o Papa, sentiu que ele está realmente ao serviço de Deus e se agrada por isso. E é curioso saber que isso daí provém diretamente de Deus. Ele aí fala, é assim mesmo? Fala, Deus fala comigo. Eu sinto, eu ouço a sua voz. Sobre isso eu não tenho nenhuma dúvida. Como convém que se faz um voto de obediência, assim mesmo tem que proceder. O Papa espera e gostaria da sua presença para aprofundar o conhecimento. Ele falou, será que ainda não houve da parte de Deus nenhum raio para calar aquele Papa em Roma? Ele falou, meu serviço é aqui para libertar Firenze dos sodomitas, tá? E bloquear os blasfemadores. E ele diz, isso eu só vou fazer quando o último sodomita estiver queimando no inferno. Aí o cara convida ele para que ele vá até o Vaticano. Ele fala, Sant'Angelo. Sabe por que Sant'Angelo? Porque lá era aquela torre que existe até hoje em Roma, onde principalmente a família Borgia, os outros também, convidavam aqueles que eles não gostavam para uma ceia e daí envenenavam os caras. Tá? E alguns que eles davam muito vinho, o cara ficava meio pazzo, né, como diz o italiano, jogavam lá de cima. Tá? Então era uma forma de eliminar. Tá? Agora vocês veem, eles tentaram dar o quê? Falou, olha, nós queremos te dar a possibilidade de fazer parte do cardenalato. E deram um chapéu vermelho para eles. Daí vem a gozação e a forma irônica de representar Lutero várias vezes com esse colar vermelho. Como se ele tivesse sido corrompido, mas o que prevaleceu é aquele traje preto da não corrupção. Tá? Bom, isso é uma prática comum, muito usual nos nossos dias, né? A turma tentar corromper, né? A gente já sabe, estamos vivendo aí o dia a dia disso daí. Tá. Bom, Lutero, então, se diz que ele nasceu em 1483, tinha alguma dúvida na Alemanha se era 83 ou 84, prevaleceu essa. Tá? Ele foi o quê? Ele entrou para o convento agostiniano. Importante, 31 de outubro, amanhã, um pouco mais de 500 anos passados, né? Ele faz o que? As proposições contra as indulgências, 95 teses. Né? É esse protesto aí contra esse tal de Albrecht von Brandenburg, que era um príncipe na região de Mainz. Tá? O que esse cara fez? O Papa pede autorização para agir na região dele. Ele concorda, tá? E ele passa, então, no acordo a receber 50% do valor aferido. Tá? E aí tem carta aberta para o maior opositor de Lutero, que é o alemão Hans Tetzel, que também era teólogo, não é? Tinha doutorado em teologia e filosofia, e foi o maior cara na venda de indulgências. Né? E, claro, Lutero agrediu verbalmente. Né? Bom, tradução do Novo Testamento está aí, o alemão, do grego para o alemão em 10 semanas. Nós vamos ver depois, aí foi muito rápido, como a gente fala, não sei como é que ele conseguiu, né, em 10, 12 semanas. Mas é que ele já partiu do que já existia pronto e foi acertando, e o Melanchthon apoiando. Né?
Mas o Velho Testamento, do hebraico e aramaico para o alemão, muito mais complicado, levaram 10 anos, tá? E um monte de revisões. Isso traz um problema depois, que Lutero ele se queixa e ele demonstra assim, um antissemitismo, tá? Onde ele critica e faz um manifesto aberto contra os judeus. Tá? Por quê? Porque ele dizia quão difícil é fazer com que os rabinos falem alemão. Quer dizer, os caras viviam na Alemanha, nasceram, muitos eram considerados alemães, mas não gostavam de falar o idioma. E Lutero precisava da ajuda deles para uma boa interpretação do Velho Testamento. Bom, isso daí tudo vai ter as consequências mais tarde, né, quando o nazismo vai assumir e vai pegar o quê? Esse manifesto de Lutero também como apoio, né, para causar um movimento de ódio, né, antissemítico. Tá. Bom, aqui tem a figura, né, Lutero, aí diz no auge de suas forças, né, de sua atuação. Os pais dele tiveram 7 filhos, 4 meninos, ele é um dos quais, 3 meninas. E alguns falam, coincidência, nós sabemos que não é coincidência. 7 semanas mais tarde, depois do nascimento de Lutero, né, nasce na Suíça o reformador, né? Para nós é Ulrico Zwinglio, né? Por isso que eu deixei aí mas na verdade é Ulrich Zwingli, tá? Bom, esses dois é que vão ser os precursores, e os dois depois, mais tarde, né, depois que já se configurou o protestantismo, né, como uma religião adotada dentro da Alemanha, tá? Eles têm a liberdade para isso, agora eles têm que colocar, vamos dizer, no papel isso. O procedimento, a norma que vai reger, em princípio, o protestantismo. Então vamos ter o encontro de Marburg, vem mais para frente um pouquinho. Tá. Bom, aqui tem tudo sobre a história dele, aonde ele se baseou, tá? Aqui que é importante, como é que foi a conversão dele, né, que eles acham? Bom, ele estava numa das visitas que ele ia fazer aos pais, diz que atravessando a floresta, né? Então tem uma tempestade forte, começa a cair raios, cai um raio perto dele, ele se apavora e ele grita, Santa Ana, valei-me, far-me-ei monge se me for poupada a vida. Santa Ana, padroeira dos mineiros. Então, na região do Ruhr, na Alemanha, eram aquelas minas de carvão, tá? E os mineiros, como em todo lugar, acabam tendo um padroeiro, normalmente uma padroeira, né? Está cheio de padroeiras por aí. Tá? Bom, ele foi poupado, ele tinha que cumprir. Tá? Em 17 de julho, ele comunica ao pai a ideia dele. Ele tinha recém começado o curso de Direito para a alegria do pai. Aí ele comunica que não dá e que ele mudou de vida e ele vai pro mosteiro. Mosteiro agostiniano. Bom, vamos para frente aí. Tem a forma de tratamento entre pai e filho, que em alemão é muito preciso, muito em português não, mas não dá tempo de falar, depois a gente conversa, tá? Aqui tem uma foto agora, porque essa parte que era a biblioteca do mosteiro agostiniano em Erfurt foi totalmente destruído, né? Bombardeio na Segunda Guerra. Mas eles, como você sabe, o alemão normalmente é bem organizado, eles tinham as plantas de tudo, tanto que a Alemanha praticamente reconstruiu tudo. Eles fizeram exatamente como era, tá? Provavelmente usando até os mesmos materiais. Essa é uma foto de 2005, é uma coisa mais recente, tá? Lutero se afligia, então, muito com como é que ele ia fazer para conseguir a salvação da alma dele. Então ele brigava, ele discutia com Deus, ele dava soco no ar, se jogava no chão, jejuava a ponto de desmaiar, como aconteceu uma vez que ele não respondia, a turma teve que arrombar a porta e ir lá socorrer, porque estava desidratado, né? E tão longo era o jejum do cara, tá? Mas ele era uma pessoa
totalmente disciplinada. As horas canônicas ele se dedicava, né, assim como os outros, tá bom? Bom, ele se matava praticamente entregando-se a longas vigílias, orações, penitências, tá? O que é a penitência? A penitência é um processo, né, conforme ainda dentro da Igreja Católica, boa parte vale para nós, que seria uma forma do que de você demonstrar o arrependimento para conseguir o que? O perdão, tá, dos seus atos. O que a penitência é? Ela tem 3 partes, eu estou avançando porque não vai dar tempo. Primeiro é que eles chamam de contritio cordis, né? Os termos em latim, que significa contrição do coração. Isso todos nós pecadores, quando a gente pisa na bola, né, na nossa linguagem, comete um pecado, primeira coisa que a gente tem é que o Espírito Santo age e dá uma cutucada, fala, olha, você errou, aí que nós tomamos consciência do nosso pecado. E o que nós fazemos? Arrependimento, tá? Também se diz que sem arrependimento há perdão de pecados? Não, não há perdão de pecado. Então, o contritio cordis, a contrição do coração, significa a pessoa cair em si, que é pecadora e que ela está arrependida. Agora começa a divergência. A segunda parte, o que é? A igreja define como confessio oris, significa confissão oral, tá? Bom, nós fazemos o quê? Nós fazemos a nossa confissão a Deus, ao Pai, pedindo perdão, uma vez que estamos arrependidos, em nome de Jesus. Mas lá não, lá tinha que ter um intercessor. Eles reconheciam que o perdão tinha que vir de Deus, mas tinha que ter intermediação de uma figura da igreja. Por isso que foi criado nas igrejas católicas os confessionários, tá? Então o indivíduo entra lá, ele demonstra arrependimento, ele confessa os seus pecados para o sacerdote, e o sacerdote, então, como intermediário, ele tem o poder de te perdoar os pecados, ainda que seja em nome de Deus, mas ele está agindo, tá? E a terceira parte do processo é, ok, você se arrependeu, você se confessou, tá? Mas aí entra um terceiro negócio que eles chamam de confessio. O que significa isso? Né? Não o confessio, daqui a pouco eu lembro, a terceira parte, tá? Que é o pagamento da pena. É quando você confessou no sacerdote, eu falo porque eu venho de origem católica, né? E daí o padre fala, tá bom, vai, não peca mais, não volta a repetir esses pecados, você sempre vem com os mesmos pecados, né? Molecada ficava ouvindo o que o padre falava na fila aqui no Divino, né? Falou, agora vai lá e faz 100 Ave Maria, 50 Padre Pai Nosso, tantos atos de contrição, tá? Participa, não falta na missa, tá? Você vai nas procissões, você visita os orfanatos, você ajude também com parte da mesada que você recebe, tudo coisa boa também, doação, né? Mas é tudo atitude material, atitude física, tá? Então vocês veem como foi feito o negócio, tá? Isso daí chama agora, entrou, né? Demora um pouco, satisfacio, que é a satisfação, tá? Então é quando é dada a pena, como é que o indivíduo tem que fazer. Essa pena, o que vai acontecer? Ela vai evoluir para indulgências. Porque antes era tudo feito assim, orações, jejum, não sei o que, participação. De repente eles falam, agora você tem que se arrepender, mas você vai ter que pagar pelo seu pecado, tá? Então aí a igreja, Leão X precisando para construção lá da parte do Vaticano, eles precisam ter uma forma de ter mais recursos, né? Então eles entram com essa parte de penitência e das indulgências, tá? Bom, indulgência o que é? Então é classificado como a remissão dos pecados já perdoados, ou seja, é uma forma de atenuação, não é? É uma forma de abrandar não vou dizer ira, mas abrandar o fato da ofensa feita a Deus,
através do quê? De um valor. Então tinha valor para tudo que tem no que foi distribuído para os irmãos aí, mas não dá tempo de estar falando também. Lutero, tá? Ele tinha o quê? O mosteiro alemão, normalmente o catolicismo dentro da Alemanha tinha um comportamento diferenciado do catolicismo na Itália. Tá? Vocês vão ver, o pessoal no mosteiro dele, o chefe, né, o prior do mosteiro, um tal de Johannes Staupitz, eu guardei o nome porque o cara é importante, ele é tido como o pai espiritual de Lutero para aconselhá-lo. É o cara que inclusive dá um exemplar da Bíblia para Lutero, que naquele tempo era uma fortuna, ninguém tinha, só o pessoal da alta realeza ou o pessoal da igreja. Tá? Era muito caro. Eu vi num lugar que hoje equivaleria para você comprar uma Bíblia ao preço de uma Mercedes, um determinado tal da Alemanha, para você ter ideia, quem é que poderia comprar? Tá? Bom, esse Lutero estava sempre aflito e esse Staupitz o chama e diz, veja bem o conceito como era. Ele diz, olha para as chagas de Jesus Cristo e para o sangue que derramou por ti. É aí que a graça de Deus te aparecerá. Em lugar de te martirizares por tuas faltas, lança-te nos braços do Salvador. Confia nele, na justiça de sua vida, na expiação de sua morte. Não retrocedas, Deus não está irritado contra ti, és tu que estás irritado contra o Senhor. Escuta o Filho de Deus, ele se fez homem para dar-te a segurança de seu divino favor. Ele te diz, és minha ovelha, ouves a minha voz, ninguém te arrancará de minha mão. Agora já está bem mais próximos de nós, né? O linguajar, tudo como é colocado. Então, é dentro do mosteiro, ainda católico, tá? Ele ainda dizia, o Staupitz, sobre o arrependimento, ele dizia o seguinte, não há arrependimento verdadeiro, senão o que começa pelo amor de Deus e da justiça. Aquilo que muitos imaginam ser o fim e o complemento do arrependimento, não é outra coisa senão o seu começo. Para que enriqueças no amor ao bem, é preciso que primeiro cresças no amor a Deus. Se queres converter-te, não te entregues a todas essas macerações, mortificações, como nós vimos que o Savonarola defendia. Você tinha que verter o seu sangue em favor de Cristo, porque ele já tinha feito isso em seu favor, né? Ele dizia, olha, culpa, aflição, angústia, não adianta nada disso. Ele dizia, ama a quem primeiro te amou. Tá? Tem os trechos aqui, depois os irmãos podem ver também, né? Tá. Essa é uma outra figura importante, não sei se dá para perceber. Tá? Estão vendo outra vez Lutero com a Bíblia na mão, abaixo, né, debaixo da cruz, olha o colarzinho vermelho nele outra vez, né, de ironia. Vocês estão vendo onde tem o sinal da lança, né, que foi dado uma lancetada em Jesus? Está escorrendo o sangue, mas está espirrando o sangue, tem um fiozinho aí bem, e está caindo ali onde tem uma aglomeração, mostrando o quê? Que o sangue de Cristo foi vertido justamente para propiciar a salvação do ser humano. Tá? Então, você vê como os quadros eram bem elucidativos, né? Tá bom? Tá. E Staupitz, ele forçava, mostrando para Lutero que o arrependimento não consistia no cumprimento das penitências, mas na mudança do coração e na contemplação do sacrifício de Cristo. Tá bom? Vamos lá. Passos da vida religiosa, vamos para frente. Tá? Viagem de Lutero para a Itália, em outubro de 1510. Né? Então, como ele era um cara mais desenvolvido, mais extrovertido, mais informado, essa parte da Alemanha pede para que Lutero vá representá-los para discutir aspectos na Itália. Tá? Veja como tudo é o plano de Deus caminhando. Quando ele vai lá, ele se dá conta da realidade do catolicismo italiano. Tá? Então, por exemplo, na Alemanha se guardava e era aquela autodisciplina, né? Quase um ascetismo, é assim, assim, assim.
Ele chega na Lombardia, na região lá de Milão, não é? O que ele nota? Bom, na sexta-feira santa, justamente o período que ele passou lá, tá? Era aquele rigor na Alemanha de só comer peixe. Os italianos não faziam muita questão, comiam carne e não estavam nem aí. Falei, ué, mas se é uma determinação da igreja, por que a Alemanha tem uma forma de proceder e o italiano tem outra? Ele é convidado para rezar algumas missas. Diz que enquanto ele rezava uma, os padres italianos rezavam 5, 6 missas. Ou seja, era um negócio assim que era feito, né, mais como vamos dizer assim, um compromisso, né? Não era com aquele rigor, com aquela liturgia, né, com que a gente faz as coisas aqui. E a Alemanha fazia lá. Embora era muita coisa errada, mas se fazia. Tá bom? A viagem dele, ele fica fora, leva 2 meses para chegar em Roma, fica 1 mês em Roma e volta. Uma das outras coisas assim que se fala muito, tá? É que em Roma ele teve a oportunidade de conhecer, visitar a chamada Escada Santa, ou Scala Sancta, que teria sido a escada, né, que Jesus teria andado em Jerusalém, né, a escada do Palácio de Pilatos. Então se diz que a mãe de Constantino, que ela, Helena, depois ela é guindada à posição de Santa Helena, não é? Que ela desmonta a escada em Jerusalém e traz para a Itália e remonta tudo e vira um local de peregrinação. Tá? Tem outra lenda que diz que os anjos trouxeram a escada voando de Jerusalém até Roma. Bom, o que acontece? Até hoje tem esse negócio lá, tá? Mas só pode subir de joelhos, tá? Que é um local consagrado, né? E o que se diz? Que você, para cada degrau, tem 28, acho, cada degrau que você sobe, você tem 9 anos de indulgência, 9 anos de perdão. Tá? Vamos para frente. Bom, o que se diz de importante aqui? Se fala, mas não sei se tem comprovação, que Lutero teria subido, mais ou menos quando chegou na metade da escada, de joelho, ele fica de pé, tá? Fica refletindo, dá meia volta, vem embora, e diz que aí é provavelmente um dos pontos que ele se lembrou, né, de Romanos 1,17, né, que o justo viverá pela fé e não pelo sacrifício pessoal. Tá? Se tem uma comprovação mais forte, eu não sei, mas pelo menos tem esses relatos. Tá? Pode realmente ter acontecido, né? Bom, em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou as 95 teses. Tá? As indulgências, importante destacar, elas só valem para a vida aqui, não valem para a eternidade. O que seria até lógico. Então elas se aplicam enquanto o indivíduo está vivo ou enquanto a alma está no purgatório. Por isso que nós falamos lá anteriormente. Tá? E o indivíduo compra o quê? Quem está vivo compra o perdão pelos pecados cometidos, mas também já pelos pecados que ele desejava cometer ou iria cometer no futuro. É um absurdo. Tá? E das almas do purgatório, cada vez que alguém, os parentes, os amigos compravam, pagavam, faziam uma doação ou compravam uma indulgência, ele atenuava, reduzia o tempo da presença da alma em tormento no purgatório. E aí ela já pularia, sairia, iria para o céu. Ninguém que está no purgatório vai para o inferno, não tem. Mesmo que o cara fique lá até a volta de Cristo, né? Tem um comentário no livro alemão, né? Chegando lá, ele pagou, ele vai direto para o céu. Quem já está condenado, já foi para o inferno, aí não tem jeito, não tem indulgência para dar jeitinho. Né? Tá? Bom, vamos para frente. Tá. Tinha esse ditado que dizia, quando Roma se aproxima, trata bem de apertar os cordões de sua bolsa. Tá?
E aqui está uma demonstração. O que a gente vê aí? Tem a figura maior, né? Que seria, por exemplo, o Papa, né? Ele assinando uma bula, uma carta de indulgência, de perdão. Tem uma pilha aí já de coisa pronta, e o povo vindo e pondo a moedinha ali, né? Para poder ter esse favor de perdão de pecados. Esse quadro também mostra, se os irmãos verem aí, também tem 13 personagens. Vocês veem um que está voltado para um cara de pé, que está com uma taça na mão, esse é o Lutero. Todos os outros, o que o quadro fez? Ele pegou todo o staff, como nós falamos, todos os auxiliares de Lutero, colocou em trajes que era da era apostólica, dos apóstolos. Tá? Então está servindo o seguinte, Lutero está mostrando a consagração, tá? Está mostrando o significado do sangue de Cristo, por isso que ele está voltado para cá com a taça, com o vinho, tá? Para enfatizar a salvação através do sangue derramado. E ele então está sendo como autorizado por Cristo a dar sequência nesse processo, para entendimento da civilização. E o cara de pé, que é esse tal de Hans Luft, ele é o, que diz aí Bibel-Drucker, ele é o impressor das Bíblias, era o cara que cuidava da gráfica, ele tinha uma gráfica, e é lá também que vai ser impressa a primeira Bíblia, tá? Depois de totalmente traduzida. Aqui é um quadro grotesco, né? Mas a gente põe, é informação que vem no Apocalipse da prostituta da Babilônia, tá? Ele está mostrando o que? Vocês podem ver, tem a parte com a bandeira mostrando o comando de Roma, e o que está à direita dela, né? Na parte direita, esse é o castelo de Sant'Angelo, né? Da onde a turma jogava os caras de cima ou envenenava aqueles que eram oponentes ao papado, tá? Bom, o que ele dizia? Só mais isso para a gente... Esse Tetzel, ele dizia, né? Hans Tetzel é o cara que começou a vender indulgências na Alemanha, tá? Bernardo Sansão fazia o mesmo na Suíça, tá? Bom, Tetzel dizia o seguinte, né, a respeito das indulgências: eu não trocaria os meus privilégios pelos que São Pedro tem no céu, porquanto tenho salvado mais almas com as minhas indulgências do que São Pedro com os seus discursos. Nada modesto o cara, né? Ele ainda dizia: escutai os vossos parentes e os vossos amigos que morreram e que vos chamam do fundo do abismo. Ele está se referindo ao purgatório, clamando: estamos sofrendo martírio, uma esmolinha nos livraria, podeis e não a quereis dar. A tradução está, né, do alemão ao português, então, mas no fundo é isso aí, tá? Olha o que esse cara dizia: no mesmo instante que a moeda retine no fundo do cofre, liberte-se a alma do purgatório e voa livre para o céu. Eu vos declaro que ainda que tenhais uma só roupa, né, devereis tirá-la e vendê-la, a fim de obterdes esta graça. O Senhor nosso Deus já não é Deus, entregou todo o seu poder ao Papa. Tá? Sobre os pecados futuros, ele dizia: vinde, eu vos darei cartas munidas de selos, pelas quais mesmo os pecados que tiverdes vontade de cometer no futuro, vos serão todos perdoados. E ele ainda teve a audácia de dizer: não há pecado tão enorme que a indulgência não possa perdoar. Mesmo se alguém, o que é impossível, sem dúvida, houvesse violado a pureza da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, que pague bem, isso lhe será perdoado. Isso não é invenção, isso está lá documentado, que o cara falava, né? Imagina, né? Com isso ele trazia o quê? O povo ficava desesperado e ficava mais dependente da ação da igreja, tá? O que se dizia? Que a igreja já era a própria presença do céu na terra. Então, você estando dentro da igreja, você já estava no paraíso, tá? Então, tudo que era sagrado estava dentro da igreja. Por isso que na Europa tem aquelas catedrais enormes, bonitas, né? E que atrai o pessoal com os vitrais, quando tem os raios de sol,
ilumina, é um negócio bonito que fica. Por outro lado, tudo que era fora da porta da igreja para fora era tudo profano. Então os indivíduos aonde que iam? Eles iam para a igreja para se sentir no céu. Tá? Até no inverno, até os animais eram levados para dentro, o chão era forrado com capim, tá? Para segurar um pouco, e usava o calor dos animais para aquecer o ambiente. Tá? Tudo como dados históricos. Outra coisa, todos os irmãos estão mais ou menos confortáveis sentados aqui. Tá? É que não dá tempo de passar, mas até meados de 1750, né? Imagina se você estivesse nessa situação. Todo mundo assistia às pregações, serviço religioso em pé. Banco não tinha. Então, banco é um elemento, objeto de luxo, que entra nas igrejas mais ou menos em 1750. Tá? Bom, daí tem os preços pelos pecados, vocês podem ver depois, porque realmente não dá tempo. As indulgências, alguém vai falar, mas da onde que vem isso, né? O que eram isso? O que significa vender uma bula papal, uma carta de isenção, de perdão de pecados? Eles se baseavam na doutrina das boas obras, está aí escrito em latim, e na doutrina da comunhão dos santos. O que é isso? Fala, bom, imaginem um banco virtual com um cofre virtual. Quer dizer, não é nada físico material. E dentro desse cofre tem todas as boas ações feitas por Cristo, feitas por Maria, pelos patriarcas, pelos apóstolos, pelos santos, por todos aqueles que tiveram alguma implicação. Então, por exemplo, se você desenvolve faz uma boa ação, é como se você deixasse guardada lá. Como você é proprietário disso, bom, eu pego essa boa ação e eu vendo como algo feito para perdoar. Eu teria essa capacidade de perdoar pecados usando as boas ações que alguém cometeu. Quer dizer, veja como, né? Se hoje já é difícil de entender isso, e a gente hoje sabe o que é virtual, imagina na época, né? Ninguém ia discutir, só Lutero mesmo e a turma lá dos reformadores. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Aí a turma queria que vem todo o processo, que ele se retratasse. Ele é chamado para Worms, eu vou pôr aqui. Na cidade de Worms, veja só, quando acontece a primeira coisa, 28 de janeiro de 1521. Se vocês esperarem mais uns 5 minutos, a gente encerra. 1521, de 1517, as coisas começam a explodir em 1521. Não é tudo rápido, tudo na correria, tá? Quando a gente fala dieta, eu sempre pus aí, dieta significa assembleia. Normalmente dieta na Alemanha era uma reunião de príncipes, que lá era muito aquele sistema feudal, né? Para se discutir problemas do Estado, problemas políticos. Mas dada a gravidade do assunto, eles incluíram o problema religioso também, tá bom? Bom, vamos lá para frente para ver agora. Aí já dentro, né, de Worms, começando, temos que correr. Ele fala, né, o interlocutor fala primeiro em latim e depois em alemão. Né? Por que tinha que falar os dois? Tá? Porque tinha a presença do imperador Carlos V, imperador do Sacro Império Germânico, não é? E ele estava presente devido à importância do assunto, tá? E o que acontece? Por que falou nos dois idiomas? Porque ele entendia latim. Mas latim era uma língua, né, já estamos falando aí no século XVI, que quem tinha conhecimento era o pessoal da alta classe, que podia, e a área eclesiástica, pessoal da igreja. Tá? E claro, imperadores, príncipes, essa turma que tinha condição de estudar e pagar estudo. Mas 90% do povo não conhecia latim, tá? Era analfabeto, mesmo na Alemanha. Tá? E por que falava latim e depois alemão? Porque o imperador ele não entendia bem o alemão.
ele era mais afeito à mãe dele, que era espanhola. Então ele se dava melhor lá do que com o lado holandês-alemão. Tá? Então por isso que imagina, o dia inteiro os caras falando num idioma, depois tendo que repetir no outro. Lutero cansa, né? Ele fica cansado. Aí vem a pergunta: Martinho Lutero, sua santa e invencível majestade imperial, citou-te diante do seu trono, segundo o parecer e conselho dos estados do Império Romano, a fim de interrogar-te sobre duas questões. E apontando para um monte de livros colocados sobre a mesa, perguntou: reconhece que esses livros, e tinha livros devocionais e de outras coisas, foram escritos por ti? Em segundo lugar, estás pronto a retratar-te do que nele escreveste ou persiste no seu modo de pensar? Então Lutero respondia tudo em latim e alemão, e ele disse, quanto à primeira pergunta, ele disse que sim, ele escrevera aquilo e ainda outros exemplares que não constavam, que não estavam na mesa. Na segunda, se ele se retrataria, ele disse que ele precisaria, ele pede vistas ao processo, né? O que o STF faz quando não interessa, tá? Para ganhar tempo, para pensar melhor sobre a situação. Bom, ele pediu, porque ele estava exausto, né? Lutero é levado para a pousada, né? Que ele estava cansado. Aí ele faz essa oração, né? Também sempre falando, vem do alemão para o português. Deus eterno, onipotente, quão terrível é o mundo, como abre a sua boca para me sorver, né? Quão fraca a minha confiança em ti, imagina, quão fraca a minha confiança em ti. Assiste-me contra toda a sabedoria do mundo, pois não é minha obra, mas sim tua. Quisera eu passar dias felizes e tranquilos, mas a causa é tua. Vem em meu socorro, Deus fiel. Não escutas, ó meu Deus, estás morto? Não, tal não poderá ser. Não mostras o teu rosto simplesmente. Escolheste-me bem, eu sei, para esta obra. Fica ao meu lado pelo teu amado Filho Jesus Cristo, meu escudo e fortaleza minha. E ainda que estivesse o mundo cheio de demônios, quando o meu corpo, obra das tuas mãos, tivesse que ir morder o pó, quer dizer, né? Morrer, minha alma é tua. Amém, ó Deus, ajuda-me, pertence-te, ficará eternamente ao pé de ti. Aí diz que ele adormeceu, repousou, no dia seguinte ele veio e deu a resposta que estava pendente. E ele diz assim, pois que a sereníssima majestade, né, a forma, né, o alemão diz a graciosa, né, mas que a sereníssima majestade e as altas potências exigem de mim uma resposta simples, clara e precisa, dá-la-ei sem pontas nem dentes. Isso aqui é uma expressão, vou falar sem enrolar, direto, tá? Não posso submeter minha fé nem ao Papa, nem aos concílios, porquanto é claro como o dia que caíram muitas vezes em erro e mesmo em grandes contradições consigo mesmo. Se, pois, não for eu convencido com testemunhos da Escritura ou por evidentes razões, se me não persuadirem pelas próprias passagens que citei, e me não tornarem a consciência cativa da palavra de Deus, não posso e não quero retratar-me de coisa alguma, porque não é seguro para o cristão falar contra a sua consciência. Assim Deus me ajude, amém. Bom, aí vira um tumulto, né? O pessoal dele tira ele do lugar, porque os outros queriam aprisioná-lo, tiram ele e levam ele para a pousada, tá? Ele sai sobre aplausos de um grupo, vaias de outro, tá? Imagina, né? Aí diz que para compensar o cansaço dele, né, um dos criados de um dos príncipes dos nobres oferece a ele um jarro de prata com cerveja de Einbeck. Tá? Eu já falei para vocês, né, que cerveja na Alemanha ela está enquadrada não no código de bebidas, mas estava, né, melhor dizendo, mas no código de alimentos. Que cerveja na Alemanha era considerada como para profilaxia, servia para curar certas enfermidades e para fortalecer o indivíduo, tá? E esse é um problema que não dá para estar falando toda hora aqui, né? Mas as indústrias tinham problema, porque em 78, quando eu estive lá, nas linhas de produção tinha os freezers, ou geladeiras com cerveja, e os caras saíam do torno, saía da forjaria, né, da carpintaria e
tomavam. E tinha cara que tomava 6, 8 garrafas de cerveja. Aí começou a ter acidentes. Hoje está proibido. Hoje só tem os quiosques fora da área de produção, mas ainda tem que manter a cervejinha do alemão, né? Senão a coisa não anda bem. Tá? Bom, Lutero, o que acontece? Ele é retirado, ele tinha salvo-conduto, válido por alguns dias. Um grupo queria segurá-lo, para depois ter o argumento de aprisioná-lo e executá-lo. Mas o pessoal dele falou, não, vamos cair fora logo. Saíram cerca de 20 cavaleiros, já estava combinado, vem 5 mascarados, fazem como que um sequestro de Lutero, somem com ele, né? Aí ele vai se refugia num castelo em Wartburg, e é lá que, depois de alguns meses, ele vai começar a fazer essas Kirchenpostilha, que são apostilas para a igreja, eram os sermões, que depois vai se transformar na prédica protestante. E é lá que ele faz a tradução, do Novo Testamento. Tá? Bom, procurar terminar aí. Tá? 1522 sai a primeira edição, está aqui da Bíblia, né? Aí diz Bíblia. Essa é a completa escrita santa, né? Completa santa escrita, santa palavra. Tá? Pode ver que tem umas figuras, essas figuras eram xilografias, né? Que foram feitas de madeira, pode ser de couro também, me parece. Tá? Bom, vamos para lá, só para ter ideia como é que foi o trabalho. Ele está em gótico, o que dificulta para a gente ler. Né? O pessoal mais antigo, acho que tinha parente que fazia bordado e fazia aquelas letras toda trabalhada, né? Uns bordados bonitos. Mas para entender, já é difícil ou normal em alemão. Gótico, você precisa uma lente aí para poder entender melhor, né? 14 edições da Bíblia já existiam, né? Depois o Lutero vai aperfeiçoando. A dificuldade existia cerca de 200 dialetos na Alemanha. Bom, ele faz as coisas, começa as encrencas. Vamos para frente. Aqui na observação, né? Em 1523, vem uma segunda dieta de Nuremberg, que é aquele encontro, né? E eles determinam o quê? Primeiro que fizesse a execução do que foi determinado em Worms, que executassem Lutero, né? Enforcasse e queimasse. Tá? Teve a adesão dos príncipes do sul da Alemanha, Baviera, que é o maior estado alemão, e que até hoje é mais católico do que protestante, porque eles fazem fronteira também com a Áustria. A Áustria é mais de 90% católico, porque tem fronteira direta com a Itália. Então, o sul da Alemanha, Áustria católico. De Frankfurt, do centro da Alemanha, para o norte, indo para a Holanda, Noruega, Dinamarca, Suécia, são os príncipes do norte da Alemanha que abraçaram a causa luterana, portanto, protestantes. Tá? Aí é estabelecido o quê? Ele chama de esse jus reformanda religionem, que é o direito de estabelecer a religião. Por quê? Porque tinha uma ordem que veio do papado, que a partir, acho que de 1523, nenhum súdito alemão poderia mais abraçar o protestantismo, não poderia mais ter conversão. Tinha que todo mundo se manter católico, para tentar impedir o avanço. Não deu certo, os príncipes do norte apoiaram, e daí saiu isso daqui, que é o direito de estabelecer a religião. Tá? Quando tentaram outra vez fazer um bloqueio, os príncipes evangélicos, já chamados evangélicos, eles vêm com uma tabuleta, sei lá, um panfleto, que é Verbum Domini manet in eterno, quer dizer, a palavra do Senhor permanece eternamente. A partir daí caracteriza então realmente o avanço do que seria. Foi feito um protesto, aí o termo protestante. Então, a partir daí que começa o negócio. O que vem a seguir? Só isso encerramos. Evento importante é o encontro em Marburg entre teólogos luteranos
e teólogos zwinglianos, a gente pode dizer assim. 15 pontos, eles têm que estabelecer a norma de procedimento, a ISO, vamos dizer assim, da época, né? O que vale? De 15, 14 artigos, sem problema, concordaram. Em um deles, que é a parte da transubstanciação, ficou problema, até hoje tem. Tá? Quer dizer, ambos não concordavam com a transubstanciação. Todo mundo sabe o que é, né? Transformação do pão e do vinho, efetivamente, no corpo e no sangue de Cristo. Isso é o que se defende até hoje dentro do catolicismo. Sacerdote, quando faz a Eucaristia, a consagração, ocorreria essa transformação. Ambos discordam disso, não tem nada disso, tá? É só um simbolismo. Tá? Qual a diferença? É que Zwinglio não admitia nem a simples presença de Cristo nos elementos. Não é a transformação, nem que ele estivesse presente. Lutero, como ele trazia ainda tudo isso, essa parte ainda da Igreja Católica, ele achava que não necessariamente, mas se Cristo quisesse, ele poderia se fazer presente, a consubstanciação. Ele poderia estar junto aos elementos. Veja bem, não é a transformação, mas poderia estar presente. Mas o Zwinglio não concordava, não, nem presença. Então, diz que foi uma discussão forte. Lutero dava murro na mesa, escrevia com o giz da época, né, dizendo que poderia, pelo processo de equidade, né, ele poderia assumir estar onde ele quisesse, já que ele tinha presença ilimitada. Bom, no fim interviram, né, pessoal, e acertaram e acabaram assinando. Mas diz que ficou ainda um certo... entre Lutero e Zwinglio. Bom, acho que tem que parar por aqui. Tem a vida de Lutero depois, né, que ele casa. Tá? Como é que era a vida dele? Por 15 anos, todas as tardes, eles se reuniam na casa de Lutero, que ele ficou morando um bom tempo no mosteiro. Deixaram ele lá. Ele era professor em Wittenberg, pregador. Ele recebia um monte de hóspedes, estudantes, interessados. 15 anos, todas as tardes, para discutir o Evangelho, discutir a Reforma. Tá? Todas as tardes. E a gente às vezes reclama porque tem 1 ou 2 dias a mais. Falar nisso, amanhã, dia 31, tem o culto da Reforma, né? Então, pessoal, se os outros ficavam 15 anos todas as tardes, vão procurar estar aqui presentes, né?